Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é segunda-feira da 18ª semana do tempo comum. O Evangelho de Mateus está no capítulo 14, versículos de 22 ao 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes. Pediram que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um mar agitado por um vento revolto. Uma barca que é sacudida pelo mar e pelo vento e parece afundar. Na barca, parece que a fé é esquecida e o medo toma conta do coração daqueles apóstolos. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, quando o medo passa a dominar a nossa vida se transforma num caos. O medo tem o dom de tolir a esperança. Ele destrói a esperança e a gente só vê o fim. Só descortina o fracasso. O medo cresce. Quando Mateus, no seu evangelho, diz que o Senhor vem caminhando sobre as ondas revoltas, enfrentando o vento furioso que não é capaz de lhe atingir, o evangelista quer lembrar a todos nós que maior que os nossos problemas, que maior que os nossos pecados, que mais forte que o vento e o mar, é Jesus, nosso Senhor. Nele nós podemos confiar.
Ele é o Senhor do vento, é o Senhor do mar. Isso para te dizer que não há problema que o Senhor não possa resolver, que não há tempestade em nossa vida que o Senhor não possa acalmar. Basta a gente confiar. Mas quando o medo nos toma, ele nos tira a graça de enxergar bem. E aquilo que é a solução parece ser um fantasma. Pois quando os apóstolos veem Jesus caminhando sobre as ondas, é aí que eles gritam de mais medo, porque pensam que é um fantasma. O impossível. Sim, os apóstolos pensam que Jesus é um fantasma porque esqueceram de acreditar no impossível. Mas no momento em que os olhos se abrem e eles percebem que o Senhor venceu o vento e o mar revolto, que o Senhor pisa por sobre as ondas, eles acreditam que para Deus nada é impossível. E Pedro então vai dizer: se és tu, Senhor, faça que eu ande por sobre as ondas também. É como se nós estivéssemos dizendo: se tu estás presente, alcança-nos a vitória. Faz-nos mais forte que a nossa dor, que os nossos problemas. Pedro então fitou os seus olhos nos olhos do Cristo, saltou da barca, não afundou, como Jesus caminhou sobre as ondas revoltas. Enquanto Pedro olhava nos olhos do Cristo, ele caminhava sobre as ondas. Isso justamente para nos dizer nossas vitórias. A solução dos nossos problemas virão de Jesus. Nele a gente pode confiar. Na hora da tua dor, mantenha os teus olhos fitos no Senhor. E Ele te ajudará a caminhar por sobre o mar. Ele ajudará você a pisar nos teus problemas sem afundar. Mas no momento em que o vento soprou mais forte, balançou Pedro, e Pedro tirou os seus olhos dos olhos de Jesus e resolveu olhar para o vento, Pedro afundou. E afundando, ele grita pelo Senhor que não o deixa afundar, que o segura e o ergue. E vai dizer então aquele pobre apóstolo: homem fraco na fé. Assim, queridos irmãos e irmãs, iniciamos uma semana com o Senhor nos dizendo: se você olha para o vento, quer dizer, se você começar a dar muita atenção aos seus problemas, se você só ficar olhando para os seus problemas e não conseguir descortinar nada mais à sua volta, saiba, você vai afundar. Porque você vai fazer o vento se tornar ainda mais forte e o seu problema ainda mais devastador. Mas se em meio ao caos, gerado pelo vento e pelo mar revolto, gerado pelos teus problemas, se em meio a este caos, você encontrar Jesus, olhar para Jesus, você não vai afundar. Porque o olhar do Senhor é força que nos sustenta até o mar acalmar. Pois quando Jesus entrou na barca, imediatamente a fúria do mar e do vento cessou. Quando Jesus entra em nossas vidas, tudo acalma.
e o que era conflituoso se torna sereno. Que mensagem linda! Que mensagem tão bonita o Senhor nos oferece nesta segunda-feira. Problemas temos, tempestades enfrentamos. Muitas vezes sentimos que o barco da nossa vida irá afundar, não vemos saída. Mas se em meio ao caos estabelecido, olharmos para o Senhor, Ele vai serenando a tempestade, vai acalmando os problemas e nos ensinando a dar passos sobre tudo aquilo que quer fazer a nossa vida afundar. Com Jesus e só com Ele, somos mais fortes que qualquer problema. Pois bem, a partir de hoje, aprendamos. Quando as tempestades vierem, quando os problemas assolarem nossa vida, olhe para o Senhor. Olhar a dor dói mais. Olhar para o Cristo ameniza a dor. Olhar para os problemas é como colocar fermento neles. Eles crescem. Olhar para o Cristo em meio aos problemas, Ele nos fortalece e nos ensina a caminhar sobre eles até que tudo se acalme. O que você está esperando então? Olhos fitos no Senhor. O olhar que olha os olhos do Cristo alcança sempre a vitória, porque aprende a se manter sereno em meio a todo conflito. Que o Senhor nosso Deus, que até o vento e o mar lhe obedecem, acalme os problemas de sua vida e lhe ensine a caminhar sobre eles. Sê tu forte na fé, não vacile, não tenha medo, pois contigo está a bênção deste Deus vitorioso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.